Pesquisas mostram que Criciúma é a terceira cidade com o maior número de homicídios no estado. Feriado de finados aumenta o número de pessoas nos cemitérios da cidade e aquece o setor de venda de flores. Atenção redobrada dos motoristas neste feriado. Veículos de transportes têm restrição de horários para transitar na BR-101. E ainda, as notícias do Criciúma que se prepara para enfrentar o Joinville no próximo sábado. Essas e outras notícias você confere agora no Informe Região. Jogadores do Tigre se tornam alvo de negociação no mercado da bola, mais especificamente no estado carioca. A imprensa do Rio divulgou o interesse do Vasco na contratação de 3 jogadores do Tigre. O time cruzmaltino quer contar com o futebol do atacante Zé Carlos, do meia Luca e do lateral direito Ezequiel. A situação de Zé e Luca se torna um pouco mais complicada quando trata-se de valores. Já do lateral direito, que renovou o contrato com o Tigre até 2015, pode se mudar para o Rio de Janeiro por empréstimo de 1 ano, com valores dos direitos federativos definidos em contrato. Ainda não há acordos concretos, mas existe interesse. Basta aguardar o final do Campeonato Brasileiro para analisar as negociações. E hoje, o superintendente do Criciúma Esporte Clube, Domingos Sesca, foi comunicado que será desligado do cargo. O presidente Antenor Angeloni acatou uma solicitação de seu sócio na gestão de ativos, Arnaldo Angeloni, para tomar essa decisão. Sesca é cunhado do presidente Antenor e estava no cargo de superintendente do clube desde o dia 28 de outubro de 2011. A saída de Sesca está programada para o final do mês de novembro. E falando em Tigre, o tão esperado clássico diante do Joinville está se aproximando. Os últimos detalhes e a equipe que entrará em campo devem ser resolvidos amanhã. A última partida diante do Guarani, o goleiro Douglas sentiu o forte calor e saiu de campo com algumas dores. Já recuperado, ele fica à disposição do técnico Paulo Comelli. Tudo ok, né? Situação atípica, né? Sensação esquisita, câimbras. Tem N fatores aí que nosso departamento médico está analisando, mas graças a Deus está tudo bem, treinei e é importante que o time venceu. Quanto à confirmação, né, ainda a gente está sempre à disposição como teve todo o campeonato. O que eu posso dizer é sobre a nossa equipe que está muito confiante, está muito concentrada, sabendo das dificuldades que o Joinville vai nos proporcionar, mas em busca da vitória a todo momento. Com os números elevados deste campeonato, referente aos outros anos, cada rodada é uma surpresa. O índice da pontuação está disputadíssimo entre o G4. No entanto, os torcedores já esperam para este duelo o acesso à Série A. Já a equipe tricolor se mantém equilibrada. Não tem nem como ter, né, esse tipo de euforia ainda, porque a cada rodada que passa a gente está sempre tendo que ganhar. A gente tem que ganhar, porque esse ano está sendo um campeonato com uma pontuação elevadíssima. No ano passado, o quarto colocado tinha 61 pontos e subiu. Esse ano vai passar longe disso. Então, a gente está sempre tendo que ganhar. E mesmo a vitória acontecendo contra o Joinville, se Deus quiser, ainda não vai estar matematicamente garantido. Pensar jogo a jogo e vai ter uma hora que, se Deus quiser, esse acesso vai chegar. Na rodada anterior, a rodada foi muito boa, né, para a gente. Os clubes nos deram a oportunidade de estar chegando novamente, né? E só depende da gente, temos grandes concorrentes, né, nesses últimos 5 jogos. Mas eu creio que é muito bom que isso aí mostra, né? Vai mostrar a nossa força, nosso nível de concentração tem que ser muito maior, né? Porque muitas vezes você pega o último colocado dentro de casa e isso acaba te dando um relaxamento natural. Quando você perde concorrentes que se você vai estar lutando pelo acesso, isso aí te traz uma responsabilidade ainda maior. No clássico do ano, o Tigre encara o time barra pesada, o Joinville. E os jogadores sabem que o ataque pode dar trabalho. O Lima, né, o William, eles têm grandes jogadores, um grande time, né? Você pega os jogos do Joinville, ele tem sempre feito grandes apresentações. E o Lima, né, um jogador especial, nós sabemos, né? Das qualidades dele, principalmente dentro da área ali, é um cara que tem uma oportunidade e acaba fazendo. A gente tem que ter sabedoria ali atrás, né, se organizar bem para não estar dando espaços para ele. Mesmo nos momentos mais difíceis, a torcida tricolor não deixa de empurrar os jogadores dentro de campo em busca da vitória.
Nós sabemos que não fomos muito felizes no último jogo em casa. Eu creio que nosso pensamento é ganharmos esse jogo para aquilo que aconteceu ser esquecido, né? Por nós jogadores já foi esquecido. Mas contamos com a presença do torcedor que venha nos apoiar, que eu creio que vamos dar o nosso melhor e quando nós jogamos aqui dentro nós somos muito fortes. O Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Amanhã nós voltamos com mais informações ao longo da programação e às 7 horas nos encontramos no Informe Região. Até lá! Acontece daqui a pouquinho aqui no Teatro Elias Angeloni, o Circuito Sesc de Teatros, hoje com a peça Cartas a um Jovem Poeta. E aqui ao meu lado, Ivo Miller, ele que é o ator da peça. Ivo, explica pra gente em que se baseia a peça. Cartas a um Jovem Poeta é o nome de um livro muito conhecido, que são 10 cartas trocadas por esse poeta chamado Rainer Maria Rilke com um jovem que queria ser escritor. Então é um livro basicamente de conselhos, só que são pensamentos muito profundos sobre a vida, sobre o contato com a natureza, o contato com o divino, a importância do autoconhecimento, a importância do olhar para si mesmo na hora de fazer as escolhas, né? É por aí. E qual que é o desenrolar do texto, né, em relação à adaptação do livro, que é um dos livros mais traduzidos no mundo? Explica pra gente qual que é o desenrolar do texto. O texto, a história começa com um jovem, né, que está em dúvida sobre o que ele vai fazer na vida, e aí ele escreve uma carta para esse escritor, que é um pouco mais conhecido, perguntando, o meu texto tá legal, tá bacana aí o que eu escrevo, será que eu vou por aí e tal? E aí o poeta fala para ele, né, olha, já começou pelo caminho errado, né? Tu não tem que perguntar para as outras pessoas de fora, né? Dá uma olhada, procure buscar em si mesmo as respostas. E aí eu não vou contar o resto, porque senão estraga a surpresa, mas são essas cartas e alguns poemas e alguns trechos de outras obras do Rainer Maria Rilke. E quais os elementos que você usa durante a peça para interação com o público? Tem essa cenografia que eu acho que vocês conseguem ver aqui atrás, são alguns bonecos e uma mobília que leva o público para uma viagem, né, para o começo do século passado. Então o público é levado para esse lugar na Europa, que a gente não sabe muito bem onde é. O escritor escrevia em alemão originalmente, então é uma peça que tem muito a ver até com a cultura aqui dessa região de Santa Catarina, que tem essa mistura tão grande de colonização alemã e italiana. O público é transportado para esse lugar através desses elementos. Então já aproveita, falta pouco tempo para a peça começar, convido o pessoal que ainda dá tempo deles virem assistir. Público de Criciúma, a gente já passou por Joinville, Jaraguá, Florianópolis com ingressos esgotados e gente ficando para fora, tendo que voltar para casa. Então hoje, aproveitem a oportunidade, às 20 horas, no Teatro Elias Angeloni, Cartas a um Jovem Poeta. Bom, eu faço das minhas palavras as palavras do Ivo, e para você, não perca tempo, dá tempo de vir aqui ao Teatro Elias Angeloni, hoje às 20 horas, Cartas a um Jovem Poeta. Só lembrando que a entrada é gratuita aqui no Teatro Elias Angeloni. Letícia Reis para o Informe Região. Recebi esta sua carta apenas há poucos dias. Procuro me afastar de qualquer intenção crítica, por isso não posso fazer comentários acerca de seus versos. As coisas não são tão tangíveis e dizíveis como normalmente nos levam a acreditar. O Farol de Santa Marta é um dos pontos mais visitados do sul de Santa Catarina. A prática de surf neste local é preferência para quem pratica o esporte. Construído em 1891 por franceses, o farol tem 29 metros de altura, com alcance de 92 quilômetros geográficos. O Farol de Santa Marta é um dos maiores do mundo.
No último final de semana, o Farol foi sede para um campeonato Santa Marta de surf amador. O sabadão favoreceu os surfistas. A presença do sol, as boas condições climáticas, reuniu aqui na Praia da Galheta mais de 80 surfistas. Esse é um evento comemorativo dos 10 anos da ZAP e desde o início todos os associados a gente sempre teve essa ideia de não só fazer eventos voltados só para o surf, sempre destinar alguma causa e que a gente pudesse estar mostrando que além do esporte a gente pode estar envolvendo cultura, participação com a comunidade. Então esse é o intuito da ZAP, sempre estar interagindo com o esporte e com a comunidade. Vários fatores são analisados pela organização para que tudo dê certo. O principal deles é saber as condições climáticas para que se tenha boas ondas durante a competição. Na nossa região a gente tem muita influência dos ventos, então aqui no Farol de Santa Marta, como tem muitos costões, com o vento sul, por exemplo, a Praia da Galheta proporciona melhores condições. Se fosse um vento nordeste, aí a Praia do Cardoso e da Cigana seria uma opção para nós estarmos realizando o evento. Como é vento sul, a gente optou pela Galheta, que vai ter melhores condições esse final de semana. Bom, o sentimento é um dos melhores. O pessoal que gosta de estar participando do evento de competição de surf, gosta de estar presente aqui num dia como hoje. Hoje é um dia bom, sol, a onda, o mar colaborou bastante, o clima, a gente depende muito do clima, então o clima está totalmente favorável hoje, o vento é o terral, isso é o famoso terral. Então as ondas ficaram numa condição boa. Mesmo na estação de inverno a qual nos encontramos, a prática de surf é constante para os apaixonados pelo esporte. Uma aliada dos surfistas e companheira de ondas nesta estação mais fria é a roupa térmica. A roupa de borracha é essencial para essa época do ano aqui na região sul do Brasil, né? Então, quem tiver a roupa de borracha ali dentro, começa a remar, a gente não tem a transpiração, mas o corpo esquenta, 36 graus é o nosso corpo, a água está em 18. Então quando tu começa a remar, a roupa de borracha segura a temperatura do teu corpo e tu consegue se manter 1 hora, até 2 horas dentro d'água aí sem passar frio e curtir bastante principalmente com as condições boas, a gente não liga nada ao frio, é totalmente viável o surf nessa época do ano também. Neste ano, os organizadores fizeram parceria com a Unesc para também no evento conscientizar as pessoas da importância de não poluir as praias e assim no futuro garantir as belezas naturais. Aqui no Farol, o fluxo de turistas no verão ele aumenta consideravelmente, né? Então, principalmente no verão, é deixado muito lixo na praia. Então, essa ideia de fazer a parceria com a Unesc foi de conscientizar algumas pessoas que vão estar presentes no evento de manter a praia limpa para que as futuras gerações possam desfrutar aqui dessas belezas aqui do Farol por um bom tempo, né? Please don't go away.